Prezados que assistem, caíram aqui neste canal. O canal se propõe a discutir tecnicamente Deus e a Bíblia, de forma muito séria, de forma muito técnica, sem aquela pieguice, sem uma devoção emotiva, nada disso. E para isso, nós temos alguns vídeos introdutórios para preparar a sua mente, seu entendimento, para discutir Deus, porque a única coisa que nós temos para discutir Deus são comparações com coisas terrenas, coisas sólidas em que nós nos apoiamos. A primeira delas é o trabalho. Bem, entre as coisas mais sérias que um homem maduro faz na sua vida, e nós precisamos aproveitar as coisas sérias e de maturidade do homem para fazer comparação com Deus. É o trabalho. Essa abordagem aqui é para você que trabalha. Teremos outras para pessoas que não trabalham. Quem trabalha está mais preparado para entender Deus. Vamos acompanhando aqui. Pense no homem moderno, aquele que está ainda sem Deus. Peguemos o homem sem Deus. Qual que é a pessoa que ele respeita mais sobre as outras pessoas? Quando a gente acabar de explicar aqui, talvez vocês tenham vergonha de si mesmos, porque vocês nunca pararam para pensar sobre isso. Então, você que trabalha e não crê em Deus, você não deixa de ir trabalhar. Todo dia você acorda, veste, às vezes cansado, tanto mais quando chega o fim de semana, porque você precisa de dinheiro para viver. Aqui é o aspecto sobrevivência. Para sobreviver, toda pessoa precisa de ganho para poder adquirir as coisas da sua sobrevivência. Tem gente que trabalha o mínimo, existe uma tática aí do pessoal, que trabalha um mínimo de tempo para ter direito a receber o seguro-desemprego. Aí, nesse tempo, ela aguenta qualquer humilhação. O chefe pode até bater nela. E ela aguenta chefe chato. Para quê? Para ter dinheiro no bolso e, como todo mundo fala, pagar as contas. Então, nesse caso em que você, mesmo contra a sua vontade, faz alguma coisa, essa figura a quem você está sujeito aí, no caso o patrão, é a sua figura de autoridade mais frequente. Agora vamos um pouquinho para o terreno espiritual, assim, bem superficial. Vamos supor a adoração a alguém, a um que se chamaria de Deus, o Deus da pessoa, aquele em quem a pessoa se apoia. Aí as pessoas vão dizer assim, não, eu só trabalho, eu obedeço ao patrão, ao chefe, por causa do salário. Vai justificar assim. Então, na sua vida, você pode escolher, nessa situação aí, a quem chamar de Deus. O chefe ou o salário. Porque eu estou falando aqui em que você se apoia. Pode ser no chefe ou no salário. Mas o principal aqui, nesse mundo material nosso, materialista, o pessoal fala que é o salário. Então, para quem não conhece o verdadeiro Deus, o Deus da pessoa, nesse caso, ela fala assim, o que eu mais preciso é o salário. Então, o Deus da pessoa se torna o salário. Eu estou falando só para introduzir o mundo espiritual assim, de forma bem rasa. Então, aquele salário que a pessoa recebe, né, como se fosse aí o maná da Bíblia, como se fosse sustento que cai do céu, é o dinheiro, tá certo? Mas tem gente que gosta mesmo de dinheiro e persegue ainda mais, tá? Aí o dinheiro passa do degrau de sustento para a razão de ser da vida da pessoa. Vocês sabem que existe isso. Então, o Deus da pessoa pode ser o salário, o patrão ou o chefe. Quando o patrão não manda direto na pessoa, né? Seria o chefe. Aquele ela obedece. Por quê? Porque o sustento dela depende daquela obediência. Você pode estar confuso com isso, você pode nunca ter pensado, né, nessas associações, mas uma avaliação boa que você tem a fazer para ver como é que é a sua relação com salário, com dinheiro, com o patrão, para você saber realmente quem te controla na vida, é observar seu comportamento no trabalho. Vocês sabem como que o brasileiro médio trabalha, né? Tem muita gente que enrola o chefe,
né? Ele só trabalha quando o chefe está olhando, quando o chefe cobra alguma coisa, aí é que ele resolve correr atrás, porque está sempre pensando lá, ó, sem esse emprego aqui, como é que eu vivo, né? Tem empregado que mente para o patrão, que finge, não cumpre suas funções. E escondido, confessa para os colegas assim, ó, todo mundo faz isso, né? Eu só trabalho por causa do dinheiro. Não é assim? Então, como algumas pessoas vão se recusar a reconhecer no patrão, no chefe, uma espécie de Deus, vamos falar sobre Deus e o trabalho. Claro, a partir do trabalho, aí meditar e provavelmente nós vamos chegar a Deus. O trabalho, mesmo para quem sequer está pensando em alguma relação com Deus, desenvolve. Olha só as coisas positivas: concentração, foco, autocontrole, uma regularidade, né? O cara é assíduo, todo dia ele tem que chegar naquele horário. Ele acaba pelo treino chegando no horário ou perto do horário. Às vezes atrasa 10 minutos, não sei o quê, mas muitas vezes não é por culpa dele. Então desenvolve também a disciplina. Também desenvolve a colaboração com outras pessoas, porque ele pode não gostar do patrão, do chefe, mas no trabalho dele tem um cara semelhante a ele que está precisando de ajuda. Então ele acaba de alguma forma, fracamente ou com força, né, fortemente, colaborando com o colega do lado, com os colegas do lado dele. O trabalho também desenvolve respeito a si mesmo, respeito ao outro e aí, ó, respeito ao chefe. Isso aqui é desejável e está dentro do nosso assunto. Olha aí, ó. Isso aí é que ataca um dos pontos a que nós estamos querendo chegar. E desenvolve também o planejamento. Não adianta. Se você não for cobrado pelo chefe, você vai ser cobrado pelos colegas. E aí isso eles chamam de sociedade. Se o chefe não te cobra, o colega te cobra. Ele fala assim, você pode não gostar do trabalho, você pode não gostar do patrão, mas você tem que trabalhar só, e nós temos que terminar esse serviço aqui, senão você vai estar nos prejudicando. Compreenderam? É a colaboração forçada ou natural leva a uma relação útil para a pessoa. E todos esses valores citados aqui, nenhum contradiz os valores que são pregados na Bíblia. Queira você admitir que é falado só pela Bíblia, ou queira você admitir que é falado por Deus na Bíblia. Então, se você pode perceber aqui, nós fizemos a seguinte cadeia de raciocínio, ou claramente ou nas entrelinhas. O sustento do ser está associado ao ganho. Então, veja bem, a pessoa, se ela fala assim, eu caí aqui na terra, né? Vamos ao pensamento mais pessimista, mais primitivo. Caí aqui na terra, aí eu preciso me sustentar, aí eu preciso comer. Então, ela está no nível mais primitivo. Ela tem que encher o estômago para sobreviver. Então, esse sustento está associado a ganho, ganho financeiro ou ganho em espécie. O indivíduo maduro sabe que o seu ganho tem que ser regular. Você precisa de comer todo dia. O dia faz parte da semana, a semana faz parte do mês. O marco de medição aí da sociedade é o mês, salário mensal. Então, o ganho regular, né, a maior invenção que teve para ganho regular de dinheiro para sustento foi o salário, e daí o emprego, né? O salário vem de um emprego que estabelece vínculo com um patrão, tá? Então, o salário veio de emprego, quem dá o emprego é o patrão. Você está cansado de saber disso, né? Só que a presença do patrão estabelece uma relação de submissão. Você, pelo fato de precisar de sobreviver, você vai precisar de um patrão, seja chefe ou seja o dono da empresa, se a empresa for pequena e ele mandar direto no você. Então, todos devem satisfação e, portanto, submissão a alguém, se quiserem sobreviver de maneira honrosa. Então, a sua submissão, você pode escolher, pode ser a Deus, ao patrão,
aos colegas de sociedade, naquele caso em que eu falei assim, você não gosta de trabalhar, tá lá dentro, aí você fala assim, não vou trabalhar, não vou levantar para me mexer daqui, aí seus colegas te cobram, né? Porque o seu trabalho, ou o trabalho deles depende de você, seu trabalho depende deles. Então você já estabeleceu uma relação com estranhos, com pessoas que você acabou de conhecer e que você vai ter que conviver. Então, a sua submissão, você pode falar que é ao salário, para ignorar as pessoas na sua mente, para trabalhar direito essa parte psicológica, né? Ou então você fala assim, é dinheiro. Quem me sustenta é dinheiro. Para você ignorar que alguém manda em você, tá? Pode ser uma defesa sua. A pessoa que não deve satisfação a ninguém é um indigente. Isso não é uma forma que a natureza até, antes de falar de Deus até, né? Que a natureza tenha bolado para você. Viver como um indigente é horrível. Você fala, eu não obedeço a ninguém, estou submisso a alguém. Aí você vive lá igual moradores de rua e tal. Isso é indigno. Deus só vai honrar, já estou falando a visão espiritual, tá? Na nossa visão técnica aqui. Deus só vai honrar quem, pelo menos por um bom tempo, foi sujeito a alguém. Porque aqui nessa terra existe aposentadoria por tempo de serviço. Então, é por um tempo. Por isso que eu estou falando, por um tempo. Né? Em um bom tempo, agora são 40 anos no Brasil. Então, Deus só vai honrar quem, pelo menos por um bom tempo, foi sujeito a alguém, a quem prestou um serviço, que você está aqui na terra para prestar um serviço, faz parte do jogo, faz parte desse teatro aqui, isso. Ou você teve sujeição a quem você ajudou. Quem você ajuda, você está sujeito. Você ajuda uma pessoa assim incapaz, então ela de certa forma ela está mandando em você, né? As necessidades dela mandam em você. Ou a pessoa que se sujeitou a Deus. Aí alguns dirão assim, com essa visão que a gente tem na terra, eu não me sujeitei a Deus, não. Acontece que quem instituiu essa metáfora, aí, essa figura chamada autoridade, foi Deus, meu amigo. Tanto é que ela sempre se manifesta na relação entre pessoas. Você tem uma equipe, você tem um chefe. Em todos os lugares, você tem alguém que manda, alguém que é um líder. Em qualquer lugar que você for. Isso é uma coisa que está espalhada, uma espécie de espírito espalhado pelo mundo. A liderança, e falam tanto disso como uma coisa positiva. E é. Então, foi um espírito. Se você não quiser chamar de Deus, você fala assim, um espírito comum aí da mente das pessoas gerou isso, né? A sujeição sempre é um líder. Foi Deus, correto? Então vamos resumir com uma figura, com um diagrama que nós falamos para chegar no conceito final que a gente quer como introdução aqui do trabalho ao conceito de Deus. Vejam, a pessoa, todas as linhas contínuas são o caminho material, o caminho do dinheiro. Então a pessoa, ela precisa de sustento, então ela precisa de um ganho regular. E para isso, o ganho regular vai se materializar através de quê? De salário. Mas salário como ganho regular só existe passando pelo crivo do emprego. Só pela existência do emprego. Só pela instituição emprego. Então o emprego vai dar salário. Só que ele vem com um produto indesejável. Eu falo isso como um ser humano, tá? E esse produto indesejável é o patrão. Ele está na cadeia material, por isso a linha contínua. Então vamos ver os derivados do salário. Então vai vir para a pessoa o sustento. Através do patrão, tá? A pessoa, através do emprego, fica ligada a um patrão. E o patrão é uma figura de autoridade.
E a figura de autoridade é a figura de mando, quem manda na vida da pessoa. Ela pode falar que é o salário, mas quem vai mandar por ordens verbais é o patrão. Não adianta ela falar assim, trabalho por causa do salário e tal. Vai ter a figura do patrão. Você não consegue apagar essa figura do patrão e do chefe. Então, isso demonstra a submissão. Tá? E a autoridade, a melhor autoridade que existe é a de Deus. Ou você quer ficar nesse plano terreno aí, dizendo que na sua vida quem manda em você é o seu patrão. O seu patrão, ele só pode te dar, direto ou indiretamente, o salário. Deus te promete vida eterna. Quando você aposenta, você vai continuar com Deus, se você aceitar Deus. Mas seu patrão não vai conviver com você depois que você aposentar, não. Não te fará companhia. Você estará por conta própria, sem Deus. Com Deus, não. Você vai estar com uma companhia. Compreenderam a diferença? Bem, e colocando as coisas nos seus devidos lugares, você já viu que no final do raciocínio nós chegamos à autoridade. Todo mundo precisa ser submisso a alguém para ser feliz, mas o que você busca na autoridade verdadeira é espiritualidade. Nós não podemos conviver apenas com valores materiais, até porque se você pesquisar a matéria na física, você vai ver que no final tem uma coisa que não se pega, são nuvens, mas isso é outro assunto aqui para gente. Essa autoridade, essa sadia, deve te dar segurança na sua vida. Ela deve te dar saúde, porque após a aposentadoria, né, você precisa de saúde, você vai estar mais velho. E essa autoridade deve te dar entendimento. E o melhor candidato para isso, aliás, o único para este tipo de autoridade que te dá essas 4 coisas é apenas Deus. Então, com isso, eu concluo esse primeiro vídeo introdutório aqui do nosso canal.